É assim, ó. Tan, 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 tan. Não, assim, as Não. meninas superpoderosas. Não, é assim, então, ó. Tararara, tararara, tan, tararara, tan, 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 tan. Ou seja, a gente não lembra como que é a musiquinha do Linha Direta sobre isso, mas tudo bem. Boa noite. Boa noite. No dia 29 de março de 1990, estreava um programa que foi idealizado para ser uma versão brasileira dos programas internacionais de investigação. E esse programa é o Linha Direta. O programa era apresentado pelo jornalista Hélio Costa e ficou no ar durante apenas 4 meses. Nossa, muito pouco, né? Pois é, quase fiz um Mas esse não seria o fim do programa, pois 9 anos depois, em maio de 1999, o Linha Direta retornaria das cinzas como uma fênix e dessa vez apresentado pelo jornalista Marcelo Rezende, que ficou no comando do programa até ali meados de agosto de 2000, quando o Domingos Meirelles começou a apresentar o Linha Direta e, gente, eu aposto que é com ele que vocês devem ter, assim, as maiores lembranças do programa. Inclusive, pra mim foi um choque saber que o Marcelo Rezende apresentou, porque eu só lembrava do Domingos Meirelles. Eu também não lembrava dele. Oi, eu sou o Vitor. Eu sou a Cibele. E sejam bem-vindos à Terra do Medo. Um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror. Oi. Oi! Começamos a temporada do Linha Direta, tão inspirada. E, gente, é sempre muito bom lembrar pra vocês que esse podcast é do canal Cibele na Terra do Medo. Se você não conhece a gente lá no YouTube, dá uma passadinha, se inscreve no canal. Lá tem vários outros conteúdos além dos podcasts. Então dá uma olhadinha se você gosta de true crime, gosta de terror, casos sobrenaturais. Você vai gostar do canal Cibele na Terra do Medo lá no YouTube. Sim, e a gente tá com novidade também, gente. Ó, o nosso Apoia-se, que é o nosso programa de apoio, a gente renovou lá as recompensas, tá? E vai ter uma recompensa que eu gostei, que eu tô empolgado. Eu tô muito empolgada. Porque é um quadro novo aqui do podcast que vai funcionar só pra lá quem for apoiador. E que chama Acabei de Assistir. Por quê? São filmes recentes que a gente assistiu, eu e a Cibele, e a gente tá doido pra comentar com vocês, então a gente vai lá comentar, fala tudo sobre o que a gente achou do filme. E a gente entende que não é todo mundo que consegue apoiar a gente e tal, mas a gente ficou muito empolgado com esses episódios exclusivos, porque é uma forma de agradecer quem tá podendo e quem quer ajudar a gente, quem quer apoiar esse projeto. Sim, quem apoia financeiramente. Quem não apoia financeiramente, pode ficar à vontade pra apoiar a gente também na divulgação, divulgando o quê? Nas suas redes sociais, marcando a gente. Em qual arroba, Cibele? @Cibele Fala, que é o meu Instagram, e o @Victor Sobral, que é o Instagram do Vitor. Eu gostei do Victor. É porque tem que lembrar, porque as pessoas não sabem que você tem o C. E a gente tem agora um grupo no Telegram. E não é um grupo fechado, é um grupo aberto, todo mundo pode entrar. Lá a gente tá conversando com o pessoal tá bem empolgado. Lá você pode contar as suas experiências, relatos que vocês querem que a gente conte aqui no podcast ou no canal. E a gente tá conversando sobre coisas relacionadas ao terror, principalmente, que é o assunto que a gente tem em comum. E a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio, mas o grupo tá público, é só vocês digitarem Cibele na Terra do Medo que vocês encontram a gente. Vamos então pro episódio de hoje, que a gente vai falar um pouco, né, do Linha Direta, como é que foi a origem dele, e também vai trazer um caso que foi bastante polêmico na época que passou, porque os familiares não gostaram muito de ter passado esse caso ali no programa, não. E se vocês ouvirem vozinhos no fundo, não é fantasma, tá? É o bar aqui da frente que o pessoal tá falando oriçado. Sim. Que vai que vocês acham que é fantasma, né, gente? Né? Não. Cássio e o porteiro Antônio se juntam a Ronaldo na cobertura. O Linha Direta apresentava vários casos criminais
E o que provavelmente dava mais medo na gente eram as simulações, né? Que tinham ali a dramatização dos crimes. E isso, pelo menos, me dava muito medo. Sim, porque eram muito dramáticos mesmo. Sim. Tinha umas cenas, assim, que eu ficava me perguntando, ué, como é que eles sabem essa fala? Assim, só tinha as pessoas ali da situação mesmo, a maioria morreu. Como é que eles sabiam do que os personagens estavam falando ali naquele exato momento? Mas a gente comprava, né? A gente aceitava. E a versão tradicional do programa mostrava mais os crimes factuais, né? Os crimes mais atuais ali da época. E geralmente esses crimes ainda não tinham uma solução. E o número de telefone era também disponibilizado para caso alguém quisesse fazer uma denúncia, né? Se estivesse assistindo ali e tivesse alguma informação sobre o assassino, sobre o criminoso, né? Mas, gente, não era só essa versão do programa que foi ao ar, não, tá? Tinham também os especiais, que eram o Linha Direta Justiça e o Linha Direta Mistério. No Linha Direta Justiça, que ficou no ar de maio de 2003 até novembro de 2007, passava alguns casos que tinham tido bastante repercussão na época que aconteceram, mas que já tinham sido julgados, né? Diferente do Linha Direta tradicional, que eram casos mais atuais, coisa e tal. E alguns dos casos que eram abordados no Linha Direta Justiça foram os casos Bandido da Luz Vermelha, Zuzu Angel, o Césio 137, vários casos assim que até hoje a gente vê nos canais que a gente vê por aí de crimes reais e tal, porque são casos bem famosos. E são casos que podem aparecer aqui nessa temporada também, né? Será? Já no Linha Direta Mistério, que ficou no ar entre junho e novembro de 2005, foram apresentados casos que iam mais pro lado sobrenatural, ou então que não tinham uma explicação muito lógica. As reportagens apresentadas nesse programa foram casos como o Edifício Joelma, Operação Prato e experiências de quase morte. Esse foi uma pena que ficou no ar bem pouco, assim, né? Foram alguns meses ali e poucos episódios. Uhum. E, gente, eu não vi esse episódio de experiência de quase morte, mas se eu tivesse visto na época, meu Deus, eu não ia estar aqui pra contar a história, que eu ia morrer do coração. Olha aí, seria uma experiência de quase morte. Infelizmente, no início de 2008, o Linha Direta acabou saindo do ar e várias entidades ligadas aos direitos humanos se manifestaram ali a favor da volta do programa. Ai, Sibeli, quando você falou entidades, eu já fiquei tremendo. Várias entidades apareceram e falaram assim, não, volte. Não Volta vai não, aqui. não é? Pode voltar. Isso. Mas acabou nessa época, acabou. Acabou, infelizmente não voltou mais. Não... E até hoje tem gente que pede pra voltar, né? Mas eu acho que podia voltar com uma nova abordagem, uma nova coisinha. Eu acho que valia a pena. Você acha que, assim, na situação atual, tem uma linha direta, assim, TV aberta, com dramatização dos casos, você acha, assim, que... Eu acho que depende muito da forma da abordagem, porque Sim. se eles voltarem com a mesma abordagem, o mesmo estilo de antigamente, eu acho que não daria muito certo não, sabe? Porque a gente tem a nossa lembrança de quando a gente via, a gente tinha pensamentos completamente diferentes. Uhum. E a maioria de nós era até criança, sabe? Sim. Mas pra esse programa voltar, eu acho que tinha como, sim, mas teria que ser muito bem pensado também. E eu acho que ia gerar muita polêmica com o negócio de Globo, negócio de política, Sim, poderia. bolsominions iam ficar loucos, alvoroçados. Mas Bolsonaro fica loucos e alvoroçados com qualquer coisa, Qualquer né? coisa, gente. Qualquer coisa. Não! Então, acho que ia dar umas polêmicas assim. Acho que também a Globo também não ia escolher muito um lado. Acho que ia ser complicado. Mas, dependendo de como o programa voltasse, ia valer a pena. Ou não, gente. Deixa só a Terra do Medo falar aquelas, né? A gente fala que vão ficar na lembrança. Mas achei bom seu questionamento, Vitor. Além de nos apresentar alguns casos criminais famosos e as investigações desses casos, coisa e tal, e também deixar a gente a ponto de um olhar a cama de madrugada, o Linha Direta serviu muito como porta de entrada mesmo pro universo do terror, pro true crime. Por isso que nessa temporada a gente vai abordar alguns casos que foram transmitidos nesse programa. E a gente já vai dar um spoiler dos episódios que a gente vai trazer aqui, né, Sibeli?
Ó, provavelmente vai aparecer por aqui o bandido da luz vermelha, igual a gente já falou. Até porque muita gente pediu pra gente trazer esse caso. Sim. O caso das máscaras de chumbo também é um que ficou, assim, muito famoso no Linha Direta. E esse é interessante que passou 2 vezes no Linha Direta, né? Em 2 abordagens diferentes. Em 1990 e depois com o Domingos Meirelles. Foi. E também outro caso que eu acho muito interessante da gente trazer, até mesmo pra ver essa coisa de como que foi abordado na época, é o caso da Ângela e do Doca. Que já fica a indicação pra vocês, antes de a gente falar sobre esse episódio, tem um podcast que chama Praia dos Ossos, que maravilhoso, que é sobre o caso da Ângela e do Doca, e que, gente, incrível, a gente ouviu, a gente recomenda demais, e a gente vai falar um pouco sobre isso, sabe? Como os casos são abordados mesmo, sabe? E é aquilo que eu falei, se fosse abordado hoje em dia, teria que ser de outra forma, alguns casos, pode ser que algumas coisas até seriam da mesma forma, mas tem casos que precisam de ter uma nova abordagem, uma nova visão. Inclusive, realmente, assim, fica de indicação porque a investigação, como o pessoal do Praia dos Ossos abordou esse caso, foi muito bom. E foi totalmente diferente do programa do Linha Direta. Foi. Principalmente casos de feminicídios, né? Sim. Casos, assim, de violência contra a mulher, que a gente entra nesse ponto que hoje em dia seria abordado de forma diferente. Fora que já tem alguns casos que passaram no Linha Direta que a gente já abordou aqui na Terra do Medo. Verdade. A gente já falou sobre o Edifício Joelma lá no canal, em formato de vídeo. E a gente já falou da Fera da Penha também. Inclusive, no episódio da Fera da Penha, que foi aqui no podcast, a gente falou bastante de como esse caso foi abordado no Linha Direta. Sim, quem não sabe, né, no Fera da Penha, no episódio do Linha Direta, eles simplesmente não revelaram, assim, um fato que era muito importante pra gente entender o caso, né? É, porque, assim, era uma questão que tava em um diário da Neide e tal, que era importante de ter sido citado, mas não foi. Se você quiser saber mais, vai lá ouvir o episódio da Fera da Penha. Pois é, vai lá, a gente já deixa a deixa aqui pra você ir escutar esse podcast e entender mais sobre esse caso da Neide. E claro que é marketing, né, pra vocês irem ouvir o episódio, mas é uma discussão muito grande sobre isso, e se a gente falasse aqui de novo seria redundante, sabe? Então acho melhor vocês irem lá, até resumir essa discussão, não acho bacana. Vai lá ouvir que vocês vão entender, se vocês não tiverem ouvido ainda. E um dos casos que teve uma repercussão bem polêmica foi o caso da Aida Jacob Cury. Aida Cury nasceu em Belo Horizonte no dia 15 de dezembro de 1939. De família católica, Aida tinha 4 irmãos. Aos 4 anos, Aida se torna órfã de pai. A mãe dela resolve se mudar para o Rio de Janeiro com os filhos. Sem condições de criar a menina, a mãe de Aida é obrigada a pôr a filha num colégio interno, o Educandário Gonçalves de Araújo, no bairro de São Cristóvão. As amigas lembram de Aida com saudade e admiração. Aida ajudava a mãe nos afazeres domésticos, mas ao perceber que a família estava em dificuldades financeiras, ela decidiu arrumar um emprego. Para ter mais chances de conseguir um bom trabalho, Aida começou a estudar inglês e datilografia. Esse caso foi exibido em 2004 no programa Linha Direta Justiça e falou sobre o caso da jovem de 18 anos, na época do crime, que foi abusada sexualmente e morta após ser atirada do prédio em Copacabana, no Rio de Janeiro. Na noite de 14 de julho de 1958, a Aida, na companhia de uma amiga, que é a Ione Arruda Gomes, estava esperando ali o ônibus para ela ir para casa, e ela tinha acabado de sair da aula do curso de datilografia, quando de repente aparecem 2 rapazes, 2 caras, o Ronaldo Guilherme de Souza Castro e o Cássio Murilo Ferreira, que era menor de idade. Um dos jovens jogou a chave no chão e perguntou se aquela chave era de alguma das moças, isso só para começar uma conversa com elas. Mas rapidamente a Aida já cortou a conversa, falando que não queria papo com eles, só que os rapazes, eles não aceitaram muito bem não, acharam assim um absurdo. E aí, o Ronaldo e o Cássio, eles pegaram à força a bolsa da Aida, e nessa bolsa tinha o dinheiro dela, tinha o dinheiro da passagem, né, da condução pra ela voltar pra casa. Então, na mesma hora, ela começou a correr atrás dos caras, sabe? Que entraram na recepção de um prédio. Só que lá, eles acabaram puxando ela com força pra dentro do elevador. Eles subiram até o 12º andar, e dentro do apartamento 1201, que ainda tava até em construção, eles começaram
começaram a trocar agressões físicas. A Aida perdeu os sentidos e foi levada pelos rapazes até o último andar. E eles foram pro último andar por uma escada. E chegando lá, no último andar, a Aida teve seu corpo lançado até o chão da Avenida Atlântica, que fica em Copacabana, que é aquela avenida principal ali da praia. O Ronaldo, que foi um dos principais acusados, ele foi submetido a 3 julgamentos e foi condenado a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão. Assim que a família foi avisada pela Rede Globo que eles iam contar a história no Linha Direta, a família da Aida pediu na mesma hora que o programa não fosse exibido, né? Que o episódio não fosse ao ar, mas o pedido não foi atendido. E de acordo com o advogado da família, o programa reabriu feridas emocionais muito profundas. Os irmãos da vítima ingressaram na justiça pedindo indenização por danos morais e materiais contra a Globo. E, além disso, eles também queriam o reconhecimento do direito ao esquecimento da tragédia familiar. Então, eles entraram com essa ação logo após a exibição do programa, né, no qual foi realmente divulgado o nome da Aida Cury, foto, cenas, né, dramatizadas, como sempre eles faziam, né, nos programas, sempre tinha ali as cenas dramatizadas também. E eles alegavam o quê? Que não tinha razão, né? Não tinha nada mais a ser resolvido daquele caso. E já tinha se passado os 50 anos, né? Que tinha acontecido. Então não tinha por que o programa exibir aquilo novamente. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro alegou que tudo que aconteceu era de conhecimento público geral. Porque já tinha sido amplamente divulgado pela imprensa na época. Aquela coisa, né? Aconteceu uma tragédia, foi divulgada. E a Justiça chegou à conclusão de que a TV Globo teria apenas cumprido com seu papel social de informar e debater o caso. Sim, e agora, né, em 11 de fevereiro de 2021, ocorreu um julgamento que discutia justamente isso, a questão do direito ao esquecimento, que foi alegado pelos irmãos da Aida. E ficou decidido que o direito ao esquecimento é incompatível com os termos da Constituição que a gente tem atualmente. E, neste caso, né, feriria até a liberdade de expressão. É muito complicado, né, porque, assim, realmente não tem como controlar. Ah, quem vai falar sobre esse caso? Aconteceu uma tragédia, a imprensa tá documentando, tá acontecendo, mas a minha opinião é que, assim, a Rede Globo não tá errada na questão de passar o caso, mas a partir do momento em que a família pediu pra que isso não fosse ao ar, sabe, é uma questão de respeito também, sabe? Então eu acho que vai além do a gente tem o direito de fazer isso. Tem o direito de fazer isso, realmente, não tem como controlar quem vai falar sobre o caso e quem não vai, quem vai mostrar as fotos, que nem, gente, é uma coisa, por exemplo, tem vários vídeos na Terra do Medo que vocês pedem pra gente colocar foto, pra gente mostrar mais fotos das vítimas, e assim, a gente não faz, em alguns casos, a gente não coloca foto nenhuma no vídeo. Tem vários vídeos que a gente não coloca foto nenhuma, porque, beleza, se você jogar no Google, você vai encontrar várias fotos. Mas, por exemplo, no caso da Aida, a gente não vai botar foto dela. Se você estiver vendo pelo YouTube, você não tá vendo foto dela. Sim, mas é justamente aí que tá o ponto. Cada caso, né, vai ser um julgamento diferente, mas nesse caso, o que foi decidido era que realmente esbarraria ali, feriria a liberdade de expressão. E essa questão de liberdade de expressão também é uma coisa muito polêmica, né, hoje em dia, que tem muitas pessoas que usam esse questionamento também pra sair falando merda, sair falando bosta por aí, e não é bem assim, né? A liberdade de expressão tá aí pra gente não ser censurado realmente, né? Pro jornalismo não ser censurado, pra gente passar informação também sem censura nenhuma. E é um pouco pro lado da gente entender a dor do familiar e respeitar. Exato. Eu acho que é mais essa questão, assim. Errado não tá. Realmente, tá aí na internet, você pode... Se a gente colocar foto de vítima, também a gente não tá errado, sabe? Sim, e não tem... Eu acho que o ponto também é a questão do esquecimento. Não tem como a gente esquecer. Não tem como. Não tem como apagar a história. Exatamente. E assim, eu faço história e tal, e quando a gente estuda isso, a gente sabe a importância de não esquecer, sabe? Tanto que, por exemplo, o Holocausto, aquelas pensando muito maior, assim. Foi uma parada que realmente foi muito pesada? Sim. Mas não é uma parada pra ser esquecida. É uma coisa que não deve ser idolatrada, sabe? Que nem na Alemanha. Eles não ficam idolatrando, muito pelo contrário. Lá na Alemanha as leis são muito mais pesadas, assim, de você falar do Holocausto e de falar coisa boa. E não se pode falar muito daquele período político lá, principalmente idolatrando, mas...
ao mesmo tempo as pessoas não esquecem, porque é muito importante lembrar do que aconteceu. Mas, nesse caso específico da Aida, tem a questão de, é um negócio que não ia fazer tanta diferença esse programa ir ao ar ou não pro Linha Direta, você entende? Tem vários casos e, assim, muita coisa que aconteceu, não é um caso que marcou uma época, e eu acho que vai muito além, assim, eles não estão errados, mas ao mesmo tempo, eu acho que podia não ter ido ao ar se a família decidiu que não, sabe? Eu acho que é uma questão de respeito mesmo. Mas colocar na justiça, perdeu, é isso mesmo, eles têm o direito de mostrar. Só vai do bom senso mesmo, sabe? Eu acho que vai muito do bom senso mesmo. Mas esse é um debate muito interessante, gente. A gente quer saber o que vocês acham também. Se você estiver ouvindo a gente pelo YouTube, deixa aí nos comentários pra gente continuar conversando sobre isso. Mais sobre o Linha Direta, Sibeli, você assistia quando criança? Como é que era, assim? Eu acho muito Tem engraçado. lembrança? Eu acho muito engraçado que as pessoas falam assim, meus pais não deixavam eu ver e tal. Gente, minha mãe deixava eu assistir até os normais. Eu não entendia nada mesmo. O Rui e a Vani, nossa, aprendi muito com eles. Mentira, eu não entendia nada, gente. Nossa, velho, Piadas... que você aprendeu com eles? Não aprendi nada, gente. Piadas de terror sexual, não entendia nada. Mas acabava que eu podia ver Linha Direta, assim. E eu tinha medo, eu assistia, mas é questão, assim, eu tinha medo até daquele programa da Márcia Goldschmidt, Mexeu com Você, Mexeu Comigo, que tinha umas reconstituições de uns casos, O nome assim. do programa. Não é o nome do programa, não. É a frase da Márcia Goldschmidt. Eu não lembro o nome do programa. Tá. Tinha umas simulações em sépia, sabe? Então eu acho que nem eu falei já nesse episódio, assim, o que mais me dava medo nas coisas eram as simulações. Em sépia. Em sépia. Se tivesse em sépia, aí que acabou minha vida. Mas eu lembro muito pouco. Eu lembro que tinham vários casos, assim, de crimes muito que estavam acontecendo. Então eu tinha muito medo do bandido acabar vindo atrás de mim, aquela coisa, sendo que o bandido nem sabia que eu existia. E eu vi muito pouco dos especiais, assim. E eu tenho muita lembrança do Edifício Joelma, com aquela parada mais espiritual e tal, que foi o jeito que eles passaram, assim, que era uma coisa muito sem explicação, fantástica. E quando eu cresci mais um pouco, fui pesquisar sobre o caso, aí que eu vi que foi uma tragédia muito grande, sabe? Mas eu não sei até que ponto é a minha lembrança de, tipo assim, o que eu entendi na época por ser criança e o quanto é o que eles queriam passar, sabe? Por isso que uma coisa que a gente vai fazer conforme a gente vai trazendo os episódios é reassistir esses episódios. É muito importante a gente reassistir justamente por causa disso. A gente tem cabeça diferente e idade diferente também, né? Porque eu era uma criança. Eu tenho lembrança, assim, de ter assistido mais os programas do Linha Direta. Normal. Então, eu também. Aquele que tinha um número de ligação. Inclusive, eu ficava assim, gente, se eu ver um desses na rua, será que eu ligo pra denunciar? Não, eu sempre ficava pensando, eu ficava assim, eu vou memorizar a cara dele, o retrato falado pra eu procurar, pra eu ver se eu souber, eu falo com alguém. Era isso, e teve uma época também que passou numa novela, Crianças Desaparecidas. Eu também ficava assim, gente, eu quero encontrar. Ficava... Lembra que tinha isso em novela? Que passava no final da novela, assim, mostrava a fotinha da criança desaparecida? Não sei se eu tô viajando. Que eu não lembro, não. Mas em algum programa ou alguma novela passava isso, eu também marcava a carinha assim, pensei, se eu encontrar, aí eu ligo, né? Olha que fofo, gente. Mas eu acho que eu nem tinha telefone fixo na época. Mas se tivesse, ia tá ligando. E é nesse clima de nostalgia que vai ser essa temporada. Uma nostalgia reflexiva, digamos assim. E a gente quer saber de vocês quais foram os casos que mais vocês lembram, né? Que mais marcaram vocês. E quais os casos vocês querem ver aqui nessa temporada especial de podcasts do Terra do Medo. A gente tá muito empolgado, gente. E a gente espera que vocês gostem. Esse foi o episódio de hoje, episódio de abertura da temporada. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até logo. Até logo, gente. Um beijo. Beijos. Tchau.